Boa tarde a todos. Nós chamamos essa reunião hoje. Eu queria começar dizendo que a guerra está no início. Ainda acho que nem no meio dela nós chegamos. A situação é muito grave, continua muito grave, né? As mortes nos aproximam cada vez mais dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, casos confirmados de gente muito próxima, eu mesmo tenho. Então, eu quero dizer para a população de Belo Horizonte que a situação não está brincadeira. Nós vamos continuar a fiscalização dura, nós vamos continuar tendo a responsabilidade de cuidar de uma população dentro de uma metodologia única, criada unicamente por esse comitê, que, por sinal, na parte de cardiologia, eles podem explicar isso melhor, já tem um trabalho que será publicado sobre a cidade de Belo Horizonte, estão quase publicando outro trabalho sobre as barreiras sanitárias, de tão importantes que foram. Então, tudo que a gente faz é sabendo da gravidade da doença e como nós devemos nos comportar. E a partir de agora, o que eu quero dizer é o seguinte, que está na hora dos lojistas, dos comerciantes, tomarem conta do seu negócio. Porque, eu volto a repetir, nós não temos a menor dúvida que se os números piorarem, nós iremos fechar totalmente a cidade. Essa é uma probabilidade real e que continua na nossa alça de mira. Pois bem, eu queria dar alguns dados que também são muito pouco falados, né? Porque nós temos aqui, eu recebi hoje, por uma questão até que eu pedi ao secretário Jacques que me passasse, mortes por cada 100 mil habitantes. O que é isso? Para esclarecer para a população. Que é que nós não estamos falando que a cidade é maior ou menor, não. É mortes por cada 100 mil habitantes. Então, ela é exatamente proporcional ao tamanho da cidade. Em capitais com mais de 1 milhão de pessoas. Belo Horizonte tem 33. Porto Alegre, 37. São Paulo, 88. Fortaleza, 141. Manaus, 99. Rio de Janeiro, 135. Salvador, 77. E Brasília, 71. E que me conste, estamos todos na mesma crise. Eu anuncio a vocês que nós vamos abrir o comércio agora de segunda a sexta-feira, marcando com o mesmo horário e o mesmo protocolo. Shoppings de segunda a sexta-feira, no mesmo horário, com o mesmo protocolo. Restaurantes não faz parte do nosso segunda fase de flexibilização. É um atendimento aos comerciários que irão para a rua. Abriremos para o almoço de 11 às 15 horas, os restaurantes de Belo Horizonte, sem a venda de bebidas alcoólicas. As praças públicas, todas serão abertas, inclusive a Lagoa da Pampulha. A partir de hoje, eu já autorizei a retirada da grade das praças públicas. Os parques, por motivos de organização, que são diferentes de praças públicas, eles estarão abrindo gradativamente, porque precisam de protocolo, agendamento, porteiro,
Então, também vão ser abertos dentro de um protocolo que está sendo feito pela Secretaria de Planejamento. Salão de beleza. Estendemos o horário para terça-feira até sábado. E o drive-in está aberto nos horários, desde que haja o protocolo a ser seguido também, sem horários e sem eventos, independente do evento que for. Então, eu volto a dizer à população de Belo Horizonte, essa abertura gradual, com calma, agora depende de todos vocês. Nós já sacrificamos demais, fizemos esforço demais, sofremos demais, e se estamos fazendo isso, é porque temos a responsabilidade que ninguém morreu nessa cidade por falta de atendimento e atendimento de qualidade. Então, apresentamos o menor nível de mortalidade do país em grandes capitais, e a nossa crise não é melhor nem pior do que nenhuma cidade do país. Então, nós queremos preservar vidas, porque a crise econômica nós vamos resolver ela, sem dúvida nenhuma, a partir do ano que vem. Escolas, definitivamente, inclusive depois, que é o protocolo que a gente segue, já que é o de Harvard, se descobriu que a criança é o grande transmissor do vírus. Apesar de, graças a Deus, ser o assintomático, é o grande transmissor do vírus. Então, temos que mantê-las em casa, isoladas, com cautela, e quem sair para a rua para passear está prejudicando o comércio, os bares e restaurantes de Belo Horizonte, que entrarão na próxima fase, as academias. Nós estamos preparando a abertura. Vai depender do resultado dessa primeira abertura. Nós já contactamos com toda a polícia militar, com a guarda municipal, com a BH Trans, todos estão preparados para essa nova abertura. Tá certo? Então, eu passo a palavra, se alguém tiver uma ou duas perguntas, eu respondo, mas eu acho que a palavra agora é mais técnica. A abertura é responsável. Nós temos responsabilidade que os níveis de ocupação das UTIs de Belo Horizonte podem atender. Estamos dentro do que combinamos em 18 de março. E não podemos nos acovardar e aceitar a queda dos números. Como não nos acovardamos quando nós aceitamos a alta dos números. Muito obrigado. Os bares não estão nessa fase? É restaurante? A pessoa, ela não quer comer um self-service, ela quer comer uma coxinha, ela entra, come a coxinha e sai. Mas não vai bater papo lá dentro, nem aglomerar, porque vai ter uma regra, né? E os bares? Bares estão fechados, gente. Isso aí é restaurante. Nós estamos fazendo isso porque a população e o comerciário não vai ficar comendo em fundo de loja e nem sentado no meio-fio. Isso é bom senso. Não tem bar e restaurante agora. Nós estamos abrindo os restaurantes e lanchonetes para atender os comerciários que vão para a rua trabalhar. Bares e restaurantes, à noite com bebida alcoólica, é uma outra fase. Mas eu fui mais claro impossível de ser, né? Ok. Olha. TV Globo. Prefeito, boa tarde. O senhor usou como argumento essa flexibilização, o menor índice de mortalidade do país entre as capitais. Foi usado também aqueles índices que sempre são analisados, taxa de ocupação de leitos de UTI, transmissão de vírus, quanto elas estão e por que vocês chegaram a essa conclusão? Porque é muito importante o seguinte, todos os dados, os 3 velocímetros que foram criados pela Secretaria de Saúde e pelos infectologistas e virologistas aqui da Prefeitura, foram dados para
Eles são simplesmente para ver a ocupação de leitos e UTIs. O que nos interessa é atendimento de qualidade à população. Então, se os índices estão matematicamente caindo nas UTIs, eu não posso segurar mais o comércio, porque eu tenho espaço de ocupação de UTIs em Belo Horizonte. Então, se a taxa de transmissão aumentou, o que é normal, porque nós abrimos, e deve aumentar mais ainda, não quer dizer que a UTI vai aumentar ou que a internação vai aumentar. Então, isso aí eles vão poder explicar, mas é muito simples o raciocínio. Nós chegamos a ter 90 e tantos % de UTIs ocupadas, e hoje é 55, né? 59,9. Então, nós também temos que ter o bom senso de, se nós chegarmos a 90, nós fechamos a cidade de novo. Então, não sair para passear, usar máscara e distanciar, e ficar em casa se puder, é muito importante para essa abertura da cidade. O tempo. E a última, viu, gente? Depois da pergunta técnica, aí vocês... Prefeito, boa tarde. Ontem o governador anunciou, e o senhor até citou rapidamente, a questão das academias, que as academias, no caso do Minas Consciente, vão ser incluídas na segunda onda de abertura. Qual que é o procedimento para academias em Belo Horizonte? O que está sendo preparado e para qual fase é esperada? Provavelmente na segunda fase. Mas isso quem pode responder com precisão é o André. Entendeu? Mas Belo Horizonte tem autonomia e Belo Horizonte tem um protocolo diferente. E Belo Horizonte vai seguir, como já disse, o protocolo que vem seguindo desde 18 de março, sem mudança nenhuma. Então, nós, aqui somos a cidade de Belo Horizonte, a capital menos infectada do Brasil, com mais de 1 milhão de habitantes, e vamos seguir a nossa regra e a nossa lei. Muito obrigado a todos, estão todos à disposição dos senhores. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Queria passar alguns dados para vocês. Dados de hoje. Contamos hoje com 30.305 casos confirmados, com 873 óbitos. Ocupação de leitos de UTI hoje, 59,9%. Enfermaria, 49,2%, e o R0 de hoje é 0,99%, e o RT, quer dizer, a média dos últimos 7 dias, é 1,01%. O que esses números nos dizem? Que nós temos hoje 2 indicadores amarelos e um verde, com uma tendência à estabilização no nível de transmissão em torno de 1. Então, obviamente, esses 3 dados foram utilizados como critério, sim, para a gente prosseguir com a flexibilização na cidade. Foram realizados em Belo Horizonte, até a data de ontem, 211.904 testes para Covid. Vocês se lembram que eu disse em março que faríamos em Belo Horizonte 35 mil testes por 1 milhão de habitantes? Já estamos com 84.971 testes por 1 milhão de habitantes. O prefeito falou para vocês sobre a taxa de mortalidade. Taxa de mortalidade significa o número de pessoas que faleceram por aquele motivo na população geral. A gente usa muito também um outro indicador, que é o número de pessoas que faleceram em relação ao número total de infectados com aquela doença. Isso se chama taxa de letalidade, né? Então, quantas pessoas ficaram doentes e dessas, quantas que morreram? Então, só para vocês terem uma ideia também comparativa, enquanto a taxa de letalidade de Belo Horizonte é 2,9%, ou seja, de cada 100 pessoas, 2,9 falecem, no Rio de Janeiro é 10,8%, Manaus é 5,4%, São Paulo é 4,5%, Fortaleza é 8,3%.
Então, dessas cidades, a taxa de letalidade de Belo Horizonte é a menor de todas. Isso, para nós, é um indicador de que a saúde de Belo Horizonte funciona, né? As pessoas que internam por Covid têm uma chance próxima de 20% de morrerem. O que eu quero dizer com isso? Que a doença é muito grave. Então, apesar de estarmos promovendo essa abertura do comércio de segunda a sexta, de estarmos expandindo a abertura de todos os estabelecimentos que servem a refeição, bares inclusive, né, de 11 às 15, exceto nos shoppings, que será de 12 às 15, para que obedecidos os critérios sanitários de distanciamento, etc., né, que já estão publicados no nosso site, as pessoas têm que tomar cuidado, porque é uma doença muito grave, né? Então, a chance de morrer é 1 em cada 5 pessoas que se internam. Então, apesar de estarmos fazendo essa flexibilização, não é hora de chutar o pau da barraca e fazer churrasco, de fazer festa, né? Não é hora disso, né? Vamos ter responsabilidade, porque a doença é muito grave. E, se, como o prefeito disse, se for necessário fechar de novo, nós assim o faremos, que o nosso compromisso primeiro é com a preservação da vida. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, ou quiser fazer alguma pergunta. Record vai fazer uma pergunta. Secretário, boa tarde. Eu queria só uma fala sobre a questão das escolas. Já que o prefeito falou que as crianças são os principais transmissores, então a gente pode concluir que realmente as escolas só vão reabrir quando tiver a vacina, isso no caso ano que vem? As escolas vão reabrir quando nós tivermos um indicador confiável que nos permita dizer que é seguro para essas crianças e para os pais dessas crianças terem a volta às escolas. Hoje nós não temos esse indicador ainda. Tá bom. Diário do Comércio. Pessoal, é só porque o João Felipe fez uma pergunta, e o prefeito, a gente estava conversando sobre os locais que vão abrir os horários, no caso porque quando o prefeito está falando de bar, ele está falando de bebida alcoólica, né? Assim, ele está entendendo dessa forma. Qualquer local que abrir para alimentação, seja um café, seja padaria, lanchonete, ou um restaurante, ou um bar, vai poder receber clientes do lado de dentro entre 11 às 15 horas para almoço, ok? Então, isso se aplica aos cafés também, aos bares também, para abrir para almoço sem bebida alcoólica, é esse o regulamento geral. Então, a questão é no entorno da alimentação. Então, ali, qualquer local que vender alimentação poderá fornecer alimentação dentro do local, dentro desse horário. É só isso, porque eu não sei se tinha ficado claro depois da pergunta do João Felipe. Boa tarde, é para o André mesmo a pergunta. O prefeito falou aí mais uma vez de cuidar da economia a partir do ano que vem. Na semana passada eu estive com ele também para uma entrevista e ele disse que já está, o comitê, né, vocês aí da parte econômica, já começam a pensar em algumas medidas a se tomar junto aos empresários a partir do ano que vem. É possível falar alguma coisa? O que vocês estão ponderando? O que vocês estão levando em consideração? Aí são vários elementos, né? Tem alguns elementos importantes da economia, a gente não tem como desvincular de uma atuação da União e do governo do Estado, principalmente no campo dos financiamentos, né? A Prefeitura não tem banco público, o Estado tem, a União tem, então, do ponto de vista de subsídio de financiamento, quando as demandas são por crédito, a Prefeitura tem pouco que atuar. Onde a gente pode atuar? A gente já está dizendo o protocolo deve sair, não o protocolo, mas o regramento de funcionamento de expansão da atenção para bares e restaurantes na cidade, de forma que a gente consiga ampliar a área de atuação dos bares e restaurantes. Então, dessa forma, a gente consegue contornar algumas questões em torno deste setor econômico específico, ampliando a área de atuação dele e de forma a mitigar os impactos da quantidade de clientes. Então, esse, no caso de bares e restaurantes. Outras avaliações estão sendo feitas no campo, que construção civil está todo mundo acompanhando, que está aquecido. Então, é um braço que a gente tem como potencializar e que está sendo estudado pela Secretaria de Política Urbana, a possibilidade de reversão de prédios da capital que hoje são para escritórios e são voltados para setores comerciais, para ser para moradia
E isso é uma forma regulatória da gente incentivar o mercado no campo da construção civil que já está aquecido. Então, a gente pega carona nesse movimento. Beato, me ajuda com mais alguns temas também. A gente está com uma listagem, quais vão ser as dificuldades desse ano de implementação das medidas, é importante que a gente diga isso agora. Por questões questões eleitorais, a gente vai ter dificuldade de fazer lançamentos, de conversar com a cidade abertamente sobre esses projetos. Então, boa parte das coisas a gente está estruturando para o prefeito que tiver no início do ano que vem, está com essas coisas todas engatilhadas também. Então, boa parte das questões vão ter impacto em 2021, porque demanda um prazo de maturação e também que, como demanda uma articulação grande na cidade, a gente não está num bom momento de fazer por questões da pandemia e também por questões eleitorais. Mas tem uma série de ações já sendo desenhadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pela Secretaria de Política Urbana, Secretaria de Fazenda. Então, em breve, a gente vai começar a soltar algumas coisas mais pontualmente, mas mais timidamente pelo fato de a gente poder fazer isso somente de forma mais discreta, né? Assim, eu acho que a imprensa vai acompanhando as ações como vai saindo, mas a gente vai ter como fazer lançamento e conversar sobre esse sentido, tá bom? Rede TV. Bom, na realidade tem uma série de pontos aí, isso que o André colocou, que nós temos que estar muito atentos à questão eleitoral, o que é permitido, o que não é permitido fazer. Mas certamente vai entrar aí o impulso, por exemplo, cada vez maior por parte da Prefeitura ao comércio eletrônico, né, isso em parceria, inclusive, com as associações. Vai entrar também, né, a parte de formação e qualificação de empreendedores, inclusive assessoria, né, jurídica diante dessa nova realidade aí que nós vamos estar enfrentando, e além de tentar induzir alguns setores, como a construção civil, que ele chamou através, né, enfim, de obras, mas tudo isso dependente ainda da análise que nós vamos fazer. E também, né, desenvolvimento da parte de aplicativos que possam ajudar comerciantes, etc., para desde, né, mapearem melhor o seu negócio, mas também para, enfim, entender um pouco essa nova realidade. Ou seja, na verdade, são um conjunto, né, nós temos aí mais de 25 ações que vão ser anunciadas aí devagar, né, algumas que podem ser imediatamente, né, algumas podem imediatamente ser implementadas, outras vão no médio prazo e algumas de longo prazo. Rede TV agora. Boa tarde a todos. Pedro da Rede TV. Secretário Jackson, eu gostaria de perguntar sobre o hospital de campanha, né? O governo do estado ofereceu a gestão do hospital para a prefeitura, que agradeceu, que recusou. O que aconteceu? O que vocês levaram em consideração? O porquê da recusa da gestão desse hospital? Nós temos 49,2% de ocupação dos nossos leitos de enfermaria. Eu vou receber 700 leitos de enfermaria para quê? Para ficar livre, para livrá-los do pepino que eles criaram? Não tem o menor sentido. Nós não precisamos de 700 leitos de baixa complexidade. É simples assim. Então, como eu disse outro dia, quem pariu o Mateus que o embale. Se eles querem ficar livres do problema, eles que resolvam o problema. Não seremos nós que vamos resolver um problema que eles criaram. Belo Horizonte fez a opção de não fazer o hospital de campanha, porque achamos que deve ficar um legado para a cidade nos hospitais que já funcionam na cidade. Esses leitos que foram criados vão ficar aí para a população de Belo Horizonte. E o hospital de campanha vai embora. Então, agora não nos interessa o hospital de campanha mais. Eu sugeri ao governo do estado que utilizasse esse hospital de campanha para oferecer para as cidades que não têm a estrutura que Belo Horizonte tem, para fazer abrigamento de populações vulneráveis, coisa que Belo Horizonte já faz. Mas houve alguma negociação da prefeitura com o governo do estado ou não? Não, eles nos ofereceram e nós recusamos. Perfeito, obrigado. O tempo. Boa tarde, secretário. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre os protocolos que vão ter que ser seguidos pelos restaurantes, pelos locais de alimentação que vão abrir a partir de segunda-feira. É de segunda-feira, né? Vai começar. Os protocolos são muito extensos e estão disponíveis no site. Eu acho que seria melhor você consultar lá no site do que eu ficar aqui falando detalhes sanitários para todo mundo. Mas mudou alguma coisa do que já estava previsto antes? Não, o protocolo já foi feito, o protocolo sanitário
adequado para a realidade que a gente está vivendo hoje. Obrigada. Itatiaia. Obrigado, viu? Talvez a secretária Maíra pudesse esclarecer. Minha colega disse que tem ouvintes ligando para a emissora querendo saber a respeito de restaurante popular. Pelo que a gente sabe, eles já continuam funcionando, mas servindo a marmita, não é assim? De parte externa. Eles vão passar a poder receber gente lá dentro ou permanece como está? Esse é um ponto que eu queria. E um segundo ponto, aí não sei se o André ou o doutor Jackson, como é que ficaram aquelas divisões das fases? Ainda está valendo aquilo que os senhores explicaram há 2 semanas atrás, de fase 1, fase 2, fase 3? O que está começando agora é a fase 2, é uma parte dela, a fase 3 permanece aquela ou mudou? Queria situar nessa questão, por gentileza. Boa tarde. Sobre os restaurantes populares, a perspectiva é que eles permaneçam com funcionamento especial, ou seja, com os usuários sendo recebidos, pegando os marmitex, né, e saindo para fazer alimentação. É importante ressaltar que o volume de pessoas que a gente recebe, né, nos restaurantes populares, seja no café da manhã, almoço ou jantar, é um público muito grande, né, e os salões têm uma capacidade de funcionamento com muitas pessoas, né, ao mesmo tempo. Então, de 18 de março até hoje, a gente já serviu 686 mil refeições, né, o que é um volume grande. A gente tem restaurante popular que tem mais de 2.000 usuários, né, por dia. Então, a opção é por manter esse funcionamento especial até que a gente tenha mais segurança, né, de funcionamento. 98. Está faltando o André, desculpa, André. João, as fases continuam basicamente as mesmas, mudaram poucas coisas. Mudaram por quê? A gente estava tendo uma trajetória de queda sistemática do RT, e agora ele só parou de cair, estabilizou em 1. Por isso a gente reviu e fizemos um debate longo sobre isso, e uma forma que o prefeito também, junto com os médicos, acharam de atender, inclusive, ao próprio comércio, porque no campo da alimentação atende a bares e restaurantes, no faturamento nesse sentido, e também ao comércio, para dar dignidade para as pessoas que estão na rua trabalhando, não terem que almoçar em fundo de loja, não ter que almoçar em praça, enfim, ter um lugar onde comer. Então, essa foi a diretriz. Na fase original, na segunda fase, a gente já teria bares funcionando, então a gente preferiu dar um tratamento nisso agora, nesse momento, para que abrisse os restaurantes para almoço na primeira semana, para a gente sentir o comportamento dos números e seguir evoluindo. Então, no museu estaria na segunda fase também, a gente está adiando o museu um pouquinho e trazendo as praças e os parques agora para esse momento. A grande questão que a gente tem dificuldade, é sempre um desafio de comunicação falar de abertura, porque quando a gente fala de abertura, uma das coisas que a gente quer evitar muito é gerar a sensação de relaxamento na cidade. Então, quanto mais equipamentos que a gente abre e coloca à disposição, fica parecendo, eu estou fazendo um convite para a população virar para a rua, e não é isso que a gente quer fazer. A gente quer criar algumas válvulas de escape com a questão dos parques e das praças, para que as pessoas possam respirar um pouco fora de casa, né? Então, é um pouco disso, mas com todos os cuidados e devidos cuidados que já vem recomendando, evitar ao máximo de sair à rua. Então, quando a gente refaz esses planos e dá uma olhada para eles, a gente olha para os números e olha a sensação que a gente está jogando a cidade em termos de comunicação, sobre para não parecer um convite para vir para a rua em massa, né, quando a gente está falando de trazer uma série de equipamentos. Então, a gente vem fazendo a reavaliação desses números e olhando para os equipamentos que a gente vem abrindo de tempos em tempos e acompanhando dia a dia. Então, diariamente, a gente faz esse acompanhamento de todos os dados e a gente vai seguir, vai dar notícia a respeito dessa progressão das fases no momento devido, tá bom? A esse propósito, eu queria acrescentar o seguinte: é muito importante que, ao ir a uma praça da cidade, que as pessoas sejam responsáveis. Eu sei que é muito difícil correr, por exemplo, de máscara, mas pode-se correr usando um protetor facial de acrílico, né, que prende na testa e cobre o nariz e a boca. Então, é extremamente importante que as pessoas se conscientizem da necessidade de fazer isso, né? Pode ir à praça, caminhar, pode, mas tomando todos os cuidados para evitar que nós tenhamos que vir a fechar a cidade de novo.
Agora 98. Boa tarde, doutor. João Henrique do Vale, da Rádio 98. Era exatamente sobre isso, sobre a recomendação para as pessoas que vão sair para as praças, muitas pessoas vão procurar a corrida e outros esportes também. Eu queria que tivesse uma orientação sobre isso, alguns esportes coletivos, futebol, vôlei, só uma orientação para a população sobre essa questão. Por enquanto, os esportes coletivos somente estão liberados para os profissionais, né? As outras atividades coletivas não estão liberadas para ninguém. E mesmo nas praças, é importante que as pessoas evitem sair em grupos, aquela turma da caminhada ou a turma da corrida, né? Isso não se admite que aconteça, o risco de contágio é muito grande e, como eu disse antes, a mortalidade dessa doença é muito alta, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, de novo, das pessoas que se internam por causa de Covid, 1 em cada 5 morrem. Então, evitar de ficar doente. Uma segunda questão é só sobre a avaliação que será feita, que o André falou com a gente agora. Isso será feito nos próximos 14 dias, seguindo esse protocolo já desde o início? Nós monitoramos os nossos índices todos os dias, né? Essa monitoração é diária. Mas nós sabemos que o ciclo de evolução da doença demanda em torno de 14 dias. Mas também nós sabemos que 95% das pessoas que vão ficar doentes, ficam doentes nos primeiros 5 dias. Então, esse monitoramento constante pode nos permitir fechar ou abrir antes de 14 dias, se for necessário, se a gente achar que é prudente. Para finalizar, essa medida, os restaurantes, bares que estão autorizados a abrir para alimentação, começa a partir de segunda-feira? A partir de segunda-feira está todo mundo autorizado a funcionar. Decreto Exceto as amanhã, praças, as praças já estão abertas agora. E decreto amanhã de manhã, sai no Diário Oficial, a respeito dessa liberação dos horários direitinho. Mas se demandar para a imprensa, vai ter isso organizado já num material, tá bom? Hoje em dia. Só um minutinho, por favor. Doutor Carlos quer dar uma palavrinha. Uma observação. Eu vou chamar a atenção para um detalhe na fala do prefeito, que é em relação à intermitência desse processo, que é a metodologia que nós estamos seguindo desde sempre, desde lá do princípio da criação desse comitê, é a metodologia intermitente. Houve uma flexibilização em maio, houve um aumento do número de casos, aceleração da epidemia, ocupação dos leitos, houve, então, um recuo no processo de flexibilização. Posteriormente, com a queda do número de casos, houve uma primeira flexibilização, né? Uma nova flexibilização. Só estou recordando para mostrar exatamente a coerência do processo, né? Então, hoje, nós temos uma epidemia nos últimos 14 dias, um declínio de cerca de 30% no número de casos, na incidência, né? Então, isso permite os dados epidemiológicos, como o doutor Jackson mostrou, né? Eles estão no nível que dá para se fazer novamente caminhar mais um pouco com o processo de flexibilização. Entretanto, tudo é feito com base nos números, né? Tudo é feito com base na estatística. É isso que eu estou reforçando a fala do doutor Jackson, né? e do prefeito. Se houver um relaxamento total das medidas, e não é isso que está se propondo, né? O que acontece? O que acontece é que o número de casos vai voltar a subir. Nós vimos isso acontecer no mundo inteiro. Nós vimos isso acontecer, estamos vendo em Barcelona, estamos vendo em outros lugares do mundo. Então, lembrar que a responsabilidade da população em manter o isolamento social, manter o distanciamento social, a importância do uso de máscaras e
de todas as medidas higiênicas que vêm sendo reforçadas, né? Então, basicamente para reforçar e lembrar essa coerência da intermitência, né? Flexibilizou-se, né? Aumentar o número de casos, chegou em nível crítico, retorna novamente, né? E é importante que vocês nos ajudem a transmitir essa informação para a população, para que ela entenda esse processo de intermitência, que não há incoerência, pelo contrário, há uma regra para que isso aconteça. Alô? Ok. Só para complementar todo esse raciocínio que começa com o Jackson, passa pelo Carlos, porque realmente há uma certa impressão, quando você já tem muito tempo de pandemia, e obviamente as pessoas, até pelo desgaste emocional, elas não conseguem ter uma memória histórica real dos fatos, que Belo Horizonte tem procurado usar esse bom senso, né? Onde você coloca em primeiro lugar a segurança das pessoas, mas procurando entender também as necessidades de outros. Dentro do que é possível, você vai equilibrando. Quando não é possível, você tem que privilegiar a saúde, óbvio, as vidas. Mas apenas para chamar a atenção que, muito antes, pelo contrário, Belo Horizonte não tem nada contra o comércio, a atividade produtiva, e foi a segunda capital a propor a primeira flexibilização no país, né? Embora alguns setores, infelizmente, ainda permaneçam fechados por mais tempo, por causa do alto risco que esses setores eles têm intrinsecamente, mas durante o mês de junho, nós chegamos a ter 94% de toda a atividade produtiva aberta, né? Muito antes do que a grande maioria das capitais. E agora, de novo, com os números permitindo, nós fazemos esse movimento de fluxo e refluxo. Só fazendo essa lembrança, porque com o passar do tempo as pessoas perdem um pouco do histórico e começam a emitir opiniões que não são corroboradas por fatos. Então, nós temos o maior interesse em, com segurança, em fazer a cidade voltar a toda a sua normalidade, mas sempre prestando atenção nisso que o Carlos comentou, porque não é possível, não será possível, sem a colaboração de todos, nós conseguimos levar isso adiante, sem precisar fazer o retorno. Boa tarde. De certa forma, o doutor Carlos já até respondeu o meu questionamento sobre essa diferença entre a primeira flexibilização lá em maio para agora já está numa fase que avança. Quer dizer, a gente pode dizer que a população dessa vez ela colaborou, porque a gente viu muitas pessoas nas redes sociais do jornal reclamando, por exemplo, que o comércio na periferia, isso tem sido uma reclamação desde a primeira flexibilização, continua aberto mesmo nos dias não autorizados. E agora, com o comércio reabrindo de segunda a sexta-feira, também continua a periferia, os bairros mais distantes do centro, em evidência, porque uma matéria que eu fiz recentemente sobre a fiscalização da Guarda Municipal, houve essa percepção de que, no fim de semana, os problemas maiores estavam na periferia. Então, se agora, mesmo com essa ampliação, mais 2 dias, né, atendendo, inclusive, indo além daquilo que os comerciantes já estavam pedindo durante a semana, se vai haver um reforço para que na periferia não continue da forma como os próprios moradores têm relatado. Boa tarde a todos. A Guarda Civil tem feito esse trabalho de acompanhamento, de funcionamento do comércio, das relações econômicas como um todo, em conjunto com outras áreas. Dá licença, eu vou tirar apenas para falar rapidamente. Com outras áreas da Prefeitura, com a própria Polícia Militar, o setor de fiscalização também tem nos apoiado muito nesse trabalho que estamos fazendo. E existem 2 mecanismos que direcionam a instituição. O primeiro é através das denúncias que são realizadas
pela própria população. Essas denúncias não incidem normalmente nos ambientes de periferia. Portanto, elas não direcionam o aporte da guarda para esses locais. No entanto, trabalhando através de uma forma ampla, inclusive com o Centro de Operações da Prefeitura, que tem feito um conjunto de diagnósticos, nós temos feito ações de fiscalização também, juntamente com todas essas áreas, nas periferias. É o caso da Vila Pinho, é o caso da Regional Leste, na Regional Oeste também fizemos esse tipo de trabalho. Tem sido realmente muito recepcionado pela comunidade de forma positiva esse trabalho, e a gente tem procurado intensificar isso, mas sempre buscando o convencimento e a certeza de que sem a população não será possível. Belo Horizonte é uma cidade de dimensões enormes, uma população, uma cidade densa, de modo que o poder público tem sim feito a sua parte em todas as áreas, cada qual guardada a sua particularidade, é claro, mas há também um percentual muito significativo e importante que só atingiremos uma questão realmente exitosa se houver uma colaboração muito forte da população, isso é um fato. Só uma observação importante é que tem no site da Secretaria Municipal de Saúde, nos dados, nos boletins que saem, um dado que às vezes passa desapercebido das pessoas, mas que é o geoprocessamento de onde que os problemas acontecem, onde que estão vindo os pacientes, né, onde estão se concentrando mais os casos de infecção, os pacientes que se internam, de onde que vêm, isso está tudo mapeado e faz parte da sequência desse planejamento, inclusive estudar medidas específicas por região, que nós temos feito essa discussão, e é importante, porque os dados já estão disponíveis. Então, aí agora é o processo de flexibilização acontecendo, né, e a possibilidade de se fazer ajustes no processo de intervenção. Eu queria só dizer uma coisa, é muito importante que as pessoas saibam que quando a gente fecha o comércio, fecha uma determinada atividade, a gente não está punindo aquela atividade. A gente está preservando a vida daquelas pessoas. Então, quando uma determinada atividade comercial tenta burlar a regra, quem está burlando a regra, vou dar um exemplo mais concreto, quando uma loja abre no dia que ela não está permitida a sua abertura, na verdade, aquela pessoa que abriu a loja está colocando em risco a sua própria saúde e a saúde da sua comunidade, né, das pessoas com quem ela convive. Então, é muito importante que as pessoas percebam que é importante que todo mundo obedeça às regras. Por que todo mundo, a maioria imensa das pessoas, para no sinal quando ele está vermelho? Porque você sabe, se você atravessar no sinal vermelho, sua chance de provocar um acidente é grande, né? Então, é importante que obedeçamos ao critério. Se vai abrir de segunda a sexta, quem abrir sábado vai ser, de alguma forma, penalizado, né? Ou pela guarda, ou essa pessoa vai ficar doente, que é uma penalidade muito maior do que ser multado ou ter seu alvará de funcionamento cassado. Última. Pode falar. Está me chegando aqui no celular as dúvidas que vão aparecer, vão chegando. Para quem tem já autorização para funcionamento de mesas na calçada, já funciona imediatamente na segunda-feira. A gente vai liberar o sistema para a nova modelagem na própria segunda. A gente gasta em torno de 3 dias para soltar a nova licença com maior amplitude de utilização do espaço externo, inclusive com o fechamento das calçadas operacionais. Então, todo aquele regulamento que a gente conversou, vai sair um manualzinho explicando, com desenho também, inclusive, em um sistema que vai ser um protocolo autodeclaratório, onde o dono do estabelecimento entra lá e informa como ele vai trabalhar.
Então, ele já coloca lá todos esses elementos. No prazo máximo de 3 dias tem um retorno a respeito das regras da extensão da utilização do espaço público, que é o que a gente já vem falando nos últimos dias. Então, a gente está falando que na segunda-feira, de imediato, pode colocar as mesas na calçada, seguindo o protocolo de distanciamento, a partir logo da segunda, e na segunda fica aberto o sistema para solicitação de utilização das novas regras de utilização de espaço público. Parques inicia dia 29, só para todo mundo saber, assim, a abertura gradual no dia 29, então no próximo sábado inicia a abertura dos parques, vai ser feito de forma gradual e a gente vai soltar uma lista inicial de parques. Sobre as ações educativas na periferia e também, que eu acho que o comandante já falou aqui um pouco, a fiscalização dos fiscais integrados da Prefeitura também vem trabalhando já nos locais de periferia, fazendo todas essas ações educativas com os moradores nos locais onde estão sendo percebidas maiores transgressões às regras, não só a periferia, todos os locais também do centro da cidade já vinha sendo feito. Isso fica mais a olhos vistos e a atuação da própria guarda, a fiscalização é mais fácil e mais rápida, porque está aqui à frente do maior fluxo de pessoas, mas nas franjas da cidade, em todos os locais, a gente tem feito ações educativas junto com a fiscalização, com os fiscais integrados e com a guarda municipal. Só isso. Pode falar. Então, boa tarde a todos e todas. Eu queria só voltar a uma pergunta que não sei quem de vocês fez, foi a questão da escola. É uma questão que nos preocupa muito, nos incomoda muito, né, o comitê e a prefeitura, mesmo que eu também sou professor, então tem essa preocupação, esse cuidado, com esse olhar, né, um pouco mais atencioso com a escola. A gente tem discutido muito isso com o Conselho Municipal de Educação, junto com o Conselho Municipal de Saúde. E nós estamos também, assim, nós temos a vantagem de aprender com o que eles fizeram na Europa, principalmente, né? Nós temos esse tempo, e a gente tentou, assim, criar algumas métricas para voltar, tentou, assim, imaginou quais seriam essas métricas, e agora saiu esse estudo que nós falamos aqui, o prefeito falou, que a criança, ela fica assintomática, mas também transmite tanto quanto o adulto. Para vocês terem uma ideia, nós vamos usar o número, é uma coisa muito estranha, vamos usar o número para poder voltar. Quando é que nós vamos poder voltar para as escolas, que é muito importante essa volta? Quando o número de casos estiver numa proporção de 1 a 5 casos por 100 mil habitantes. Esse é o parâmetro que eles estão usando na Europa, nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, Belo Horizonte já teve mais alto, bem mais alto, hoje ela está rodando, né, em torno de 20 a 25 casos por 100 mil habitantes. Não está muito acima do alvo, que é o nosso, para quando voltar. Então, a gente não sabe quando vai voltar. Com esse parâmetro de 20 a 25 casos por 100 mil habitantes, realmente fica muito difícil a gente achar que até daqui a 1 mês, 2 meses ou 3 meses, nós vamos atingir esse nível de 1 a 5 casos por 100 mil habitantes. E, claro, como que a gente chega a 1 a 5 casos por 100 mil habitantes? É a população, né, seguindo o protocolo sanitário. Então, não é hora de relaxar, é hora de continuar usando máscara, evitar aglomeração. Se toda a população seguir esses protocolos, a gente pode chegar nesse número mais precocemente e, claro, voltar, né, a abertura de escolas, que é o nosso também, é o nosso desejo, abrir o quanto antes as escolas. E só lembrando também que a gente tem, às vezes, esquece de falar, são tantas informações, que o auto-isolamento, né, a pessoa que está passando mal, está com a febre, está com tosse, ou tem um parente que tem o Covid em casa, essa pessoa não sair para o trabalho, não sair para a rua, né? A Prefeitura de Belo Horizonte proporciona a teleconsulta, ela entrar no site, agendar uma consulta e ver o que ela tem que fazer. Então, isso é uma questão que está sendo feita na Ásia, feito na África, na Europa, é o auto-isolamento. Está doente, está meio estranho, né? Dor nas costas, dor de cabeça, fique em casa, faça teleconsulta no site da Prefeitura, e você vai receber a orientação, se vai ter que fazer o exame ou não. Isso tudo vai contribuir para a gente achatar ainda mais a curva, e quanto antes sair dessa situação desagradável que nós vivemos, né? Última pergunta, ok? Rede Minas. Boa tarde a todos. É uma pergunta que eu faço até a partir de um factual que alguns de nós aqui da imprensa devemos cobrir, um ato dos feirantes, especialmente da Feira Hip, que deve acontecer logo após essa coletiva, e eles querem ser incluídos nesse programa de flexibilização. A gente já antecipa então com a Prefeitura que a resposta será dada a essa demanda, já que nós faremos, então ouviremos eles, queremos saber já de pronto a resposta da Prefeitura diante desse pleito dos autônomos. Obrigado. Nós já tivemos algumas reuniões com os representantes
da Feira RIP. A gente já fez um protocolo inicial para submeter a eles. Existem outras possibilidades que a gente está discutindo ainda com a Secretaria Municipal de Políticas Urbanas sobre possibilidades de locais de funcionamento ou de disponibilização de espaços para que eles exponham seus produtos. No molde como era antes, a feira não vai voltar a funcionar, né? Do molde como era antes. Então, nós temos que estabelecer critérios ainda para que eles voltem a trabalhar, mas de uma maneira segura que não coloque em risco o resto da cidade. Você quer completar, André, alguma coisa? Ok, gente. Ok, gente. Muito obrigado. Boa tarde a todos.